Caos na saúde, enterrado o corpo da jovem que morreu por falta de atendimento em hospital de Sobradinho. O governador demitiu toda a diretoria do hospital. Na cadeia, a polícia prende assaltantes de motoristas de aplicativo. Risco na UNB, condições de prédios preocupam alunos e servidores. E mais, exposição inspirada em um palácio no sul da Espanha está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Foi enterrado agora à tarde o corpo da jovem que morreu no sábado por falta de atendimento no hospital de Sobradinho. A Polícia Civil investiga o caso. Depois do episódio, o governador Ibanez Rocha demitiu toda a direção do Hospital Regional de Sobradinho. Nossa equipe esteve lá nesta manhã para mostrar a situação. Confira aí. A vida da dona Brasilina virou um vai e volta. Na última sexta-feira, ela deu entrada no Hospital Regional de Sobradinho com crise de asma. Depois de 2 dias internada, recebeu alta, mas diz que não voltou para casa 100%. E agora teve que retornar para buscar atendimento médico. O relatório da pneumologista. Ela me mandou para cá porque eu preciso do soro e da inalação, que lá no ambulatório não tem, né? Aí ela mandou eu vir para cá e eu estou aqui esperando. Já a Lúcia veio aqui no início da gravidez por conta de uma infecção urinária. Voltou para casa sem atendimento. Ainda não fui atendida aqui, fui na UPA, não fui atendida, fui no Hospital de Planaltina e também tive que voltar para casa, porque não tem médico. E a neta da dona Nessir deu entrada no hospital por volta das 6 horas da manhã reclamando de dor. 3 horas depois, ainda não havia sido atendida. Gritando de dor, é dor mesmo, ela sente uma cólica na barriga que ela fica toda se tremendo e falando, vovó, me segura, e vomita só aquela baba, aquela água assim, sabe? E a dor de cabeça dela não passa nem com dipirona. Dei dipirona, agora eu vi, eu falei, eu vou quebrar o pau ali, agora que eu quero ver, eu vou ver. Se eles não estão atendendo ela, o que é que aconteceu ali com ela? É só parar na frente do pronto-socorro do Hospital de Sobradinho para ouvir reclamações. O pior é quando o paciente está em estado grave e não consegue passar pela avaliação médica. Foi o que aconteceu com a Beatriz Viana da Silva, de 19 anos. Ela esteve aqui no último sábado reclamando de dores abdominais e não conseguiu ser atendida. Foi para uma clínica particular e quando estava sendo transportada novamente para este hospital, ela morreu. O episódio foi o estopim para que o governador Ibanez Rocha anunciasse a exoneração da diretoria do Hospital Regional de Sobradinho. Para quem busca atendimento aqui, a informação trouxe esperança de uma melhoria no atendimento. Troca tudo, porque não está prestando, tem que trocar tudo. Bota tudo novo para ver se melhora, porque vai morrer quantos para poder tomar providência? Em nota, a Secretaria de Saúde disse que o atendimento está lento porque a equipe médica do hospital reavalia os 40 pacientes internados, além de prestar assistência a pelo menos 4 casos graves na sala vermelha. Disse também que a equipe de plantão da emergência nesta terça-feira é composta por 3 pediatras e 3 clínicos, além de 3 ginecologistas, 3 cirurgiões e 2 neonatologistas. Olha, o governador Ibanez Rocha demitiu a direção do Hospital Regional de Sobradinho depois de tomar conhecimento do caso daquela senhora cujo atendimento médico foi rejeitado. Médicos de um hospital particular levaram ela de volta ao hospital, lá para o hospital público, para que ela fosse internada e recebesse o tratamento de emergência. Mas aí era tarde e aquela senhora faleceu. O governador fez muito bem demitindo a direção do hospital. Não pagamos tão caro para manter unidades públicas de saúde com seus salários tão ambicionados, os maiores do país. Nenhuma maravilha, mas são os maiores do país, para que cidadãos e cidadãs tenham atendimento negado. O governador já demitiu antes toda a direção da Nova Cap, lembram? Ele tem toda a razão, ele tem pouco tempo, nós também. O governador dispõe de apenas 4 anos para dar respostas concretas à sociedade, melhorando, por exemplo, a qualidade dos serviços públicos de saúde que andam muito mal das pernas.
Ainda falando de saúde, de janeiro até o dia 27 de abril, a Secretaria de Saúde registrou quase 14.500 casos de dengue. O número é 10 vezes maior que no mesmo período do ano passado. 10 pessoas morreram por causa da doença este ano e outras 5 mortes estão sendo investigadas. Em 2018, foi só uma morte por dengue de janeiro a abril. Agora vamos falar sobre o trânsito. O especialista avalia como positiva a ação educativa do DER para frear as altas velocidades em algumas pistas da capital. A medida, que é uma das ações do Maio Amarelo, mês de consciência no trânsito, também é vista com bons olhos pelos motoristas. Pardal à vista, pé no freio. Essa cena é muito comum. O motorista reduz a velocidade já bem próximo ao radar eletrônico para não receber uma multa por ultrapassar a velocidade da pista. Eu, como sou motorista de aplicativo, vejo muita gente acelerando e realmente quando chega no pardal eles freiam, justamente para não passar. E depois, quando passa o pardal, acelera de novo. Geralmente nós freamos, né? É difícil ficar na velocidade da via mesmo. E você costuma ver muito isso no trânsito? Sim, geralmente todo mundo faz. É comum. O Departamento de Estradas de Rodagem do DF, o DR, quer educar justamente esses motoristas. Por isso, será instalado um sistema de monitoramento que permite calcular a velocidade média dos carros em determinados locais. Se no primeiro ponto ele passou abaixo da velocidade da via, no segundo ponto ele passou abaixo da velocidade da via, porém, na velocidade média ficou acima, eu sei que em algum local ele extrapolou. Então é isso que faz, você conta o tempo que ele gastou para percorrer o trecho e o tamanho do trecho que você tem. Aí você calcula a velocidade média e você sabe o quanto que ele gastou, quanto que ele utilizou de velocidade para percorrer aquele espaço. Mas não é preciso entrar em pânico. Quem cometer a infração não será multado, só vai receber uma notificação pelos Correios. O fundamental é ressaltar que o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes no trânsito. É o fator que mais contribui para o acidente e para a severidade do acidente. É física. Se você está a 80 km por hora, bate, você reduz a zero. Se você está a 40 km por hora, bate, você reduz a zero. A quantidade de energia nessas duas situações, a de 80 é muito maior. O projeto educativo do DR vai funcionar em alguns pontos no Eixão Norte e Lago Norte na Estrutural, durante pelo menos 2 meses. Ao final, o DR vai emitir um relatório sobre o comportamento dos motoristas nesses trechos e avaliar outras possíveis ações de fiscalização. A legislação está aí para ser cumprida, né? Principalmente quando é no aspecto de segurança. O problema é que motoristas continuam se arriscando com manobras proibidas, principalmente lá na pista do Jockey. Na última terça-feira, um motociclista morreu por causa da imprudência de um desses motoristas. Na noite da última terça-feira, as imagens de segurança de um condomínio flagraram um acidente em que o motociclista morreu depois que o motorista deste carro fez um retorno em um lugar proibido na pista do Jockey. Esse tipo de imprudência é comum na região para acessar a marginal do setor de Chácaras de Vicente Pires. Eu acho um absurdo, tem que ser tomada uma providência, porque dessa forma não tem condição, para a gente não, entendeu? Eu vejo isso com uma gravidade até, entendeu? Eu acho que tem que tomar a providência o mais rápido possível. É a construtora que fizeram essa pista aqui, se não fizeram planejamento, que volte atrás para rever essa situação dos moradores, que não tem como nós entrarem aqui. Vamos entrar sempre na regularidade. O nosso problema aqui, obras não concluídas ou concluídas com a necessidade de mudanças de algumas coisas que foram feitas para isso. Antes, quando foi feito o primeiro projeto, havia necessidade de mudanças, então mudou acrescentando essa marginal aqui. Para acrescentar essa marginal, mudou apenas os projetos de Vicente Pires, que era das obras de Vicente Pires que foram feitos em 2007, e não mudaram os projetos das obras da DF aqui. Segundo a Associação de Moradores, há muito tempo é cobrada uma solução do Departamento de Estradas e Rodagens, responsável pela pista. Nós estamos tentando desde o ano passado que o governo remaneje esse retorno 200 metros à frente, para os moradores poderem usufruir, fazer, né, é claro, o retorno ali no local e poder entrar para os seus condomínios. Não conseguimos êxito até hoje. O DR afirma que não é necessário um novo retorno e que os motoristas precisam continuar utilizando um que está a 700 metros dali. E explica que são os condutores que precisam se conscientizar para preservar a própria vida,
de outros motoristas e também dos moradores da região. E uma Kombi pegou fogo na Épia, na altura da Candangolândia. O acidente foi no início desta tarde. A Kombi estava na faixa esquerda da pista, o que acabou gerando um grande congestionamento na região. Ninguém se feriu. O trânsito só voltou ao normal no fim da tarde. E a equipe econômica do governo federal deve rever a previsão de crescimento da economia para algo entre 1,5% e 2%, o que pode levar a um novo bloqueio de até 10 bilhões de reais das contas na próxima revisão orçamentária. No fim de março, o governo bloqueou quase 30 bilhões, atingindo em cheio diversas áreas, entre elas a educação. As universidades já sofrem com o desequilíbrio das contas há anos. A UNB, por exemplo, não vem conseguindo sequer cuidar da manutenção dos prédios. Tem campus virando risco para os alunos. Não é preciso procurar muito para encontrar os problemas. Eles estão bem na entrada do ICC Norte. Dá uma olhada nessa estrutura. A rampa é muito pesada e a laje está cedendo. Um risco para quem passa por aqui. Tem bastante preocupação, principalmente depois da chuva, e também teve já algumas vezes que fizeram vários estudos e já viram que tem um grande risco de desabamento. E mesmo assim não está interditado, as pessoas passam aqui embaixo? Sim, livremente, inclusive ficam lá em cima também. E sempre tem esse risco, né? Tá tendo essa questão do mezanino agora, né? De que ele tem muito risco de cair. Se você vê lá, ele tá até um pouco tombadinho, assim. Eu acho que todo mundo tenta continuar a rotina, só que com o pé atrás, assim. Este engenheiro civil fez uma vistoria rápida e confirmou a situação de risco. O ponto crítico dessa estrutura é realmente a rampa, que é um projeto maravilhoso do Oscar Niemeyer. Essa rampa de subida, é um helicoide, está toda em balanço, ou seja, no ar. Ela só tem um apoio no pé, mas a alça toda é livre. E ela está no apoio com a laje principal, ela está sofrendo, a laje está sofrendo o peso da rampa. Um pilar de aço resolve o problema sem dor, baratíssimo e muito rápido. No teto, as infiltrações, mais uma preocupação. Com o tempo, a estrutura pode ficar completamente comprometida. Elas são incipientes, o piso está todo arrebentado, então a água está infiltrando. É bom vir fazer a manutenção e impermeabilização em cima, porque essa ferragem principal um dia vai para o espaço, porque o ferrugem está comendo ela. Fiação exposta, paredes rachadas. Quem frequenta a UNB convive com os riscos. Afinal, a universidade foi construída na década de 60 e as manutenções têm sido precárias. Principalmente dentro das salas de aulas, que tem as cadeiras quebradas, tem também problema de encanação, que tem a água sempre tem gosto de ferro. Também onde embaixo que teve o alagamento tem muito cheiro de mofo, as cadeiras estão muito quebradas também. Para piorar a situação, a universidade sofreu corte orçamentário. A perda pode chegar a 48 milhões de reais. Agora, os problemas vão além da infraestrutura. As pesquisas realizadas no campus estão comprometidas. A UNB é um lugar que muitos almejam, né, estudar. Seria muito triste acabar isso, a gente não poder fazer parte disso tudo, dessas pesquisas científicas que acontecem aqui, de todo o conhecimento permanente na UNB. Uma pena, né? Algumas soluções são simples. A Secretaria de Infraestrutura e a Prefeitura da UNB disseram que vem a laje do ICC com o apoio de um grupo de especialistas em estruturas. Há serviços de manutenção previstos e as obras devem começar em breve. Em abril, a Defesa Civil emitiu um laudo garantindo que não há riscos de desabamento. E o ministro da Educação se reuniu com jornalistas em um café da manhã nesta terça-feira para explicar os motivos do congelamento de verbas que seriam destinadas às universidades federais. Abraham Weintraub disse que se reuniu com mais de 50 reitores de universidades federais e que todos eles admitiram que, por enquanto, não estão tendo impacto algum na gestão do dia a dia. Ele disse que o governo está em busca de soluções para melhorar a economia, mas até lá, as gestões das universidades terão de buscar eficiência também. A grita que está tendo é porque em setembro talvez falte o recurso se não for descontingenciado. Daqui até lá, eu acho que vai ser aprovada a nova Previdência, a economia vai recuperar, a gente vai buscar, a gente não fica parado, estamos buscando soluções, temos uma já em vistas que talvez traga algum alento e peço para as universidades também buscarem eficiência.
Sempre dá para buscar eficiência. E não estamos falando de nenhuma grande mexida, estamos falando de pequenas mexidas. Ah, mas vai cortar a segurança. Não vai ter dinheiro para pagar a segurança. Eu falei, já pedi para checarem, a PM de Brasília topa fornecer segurança para a UNB. A PM pode ir lá dentro e fazer a segurança. Isso gera economia. O GDF está fazendo os últimos ajustes em um projeto de privatização da SEB. As informações chegando agora com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite. Mais uma privatização, né? Oi, Juliana, boa noite para você. É isso, né? O processo está bem adiantado. Essa informação foi confirmada pelo chefe do Executivo, o governador Ibanez Rocha. Então, eles estão fazendo os últimos ajustes nesse projeto que vai ser enviado lá para a Câmara Legislativa. A intenção é vender 51% das ações da SEB, da companhia. E com isso, então, o GDF passaria a ser um acionista minoritário. A gente lembra que no balanço do ano passado, a SEB apresentou um prejuízo de R$1 bilhão. Então, a empresa está endividada, com dificuldades para fazer investimentos, e a privatização é o caminho, então, que o governo está apontando aí para tentar resolver a crise na companhia. A gente lembra também que a CAESB também enfrenta dificuldades financeiras e o governo também pretende ampliar essa lista aí de privatizações, viu, Juliana? Já foi o metrô, né? Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Já pensou em ser um voluntário no zoológico? Todo o programa foi criado com a iniciativa do GDF, começou em 2016 e já atendeu mais de 1.500 voluntários. As inscrições vão até quinta-feira para diferentes setores disponíveis. O programa tem previsão de início para junho deste ano e tem duração de 1 ano, prorrogado por mais um. Juliana, estudante de biologia, já participa do projeto desde setembro do ano passado e conta um pouquinho sobre a rotina dela. A gente do Núcleo de Bem-Estar Animal, né, a gente acompanha os comportamentos dela. Então, a primeira etapa é observar ela. E aí, baseado nesses dados, a gente vai inserir enriquecimentos, que aí entra na segunda etapa, né, que é a observação com os enriquecimentos. A educação ambiental é uma das opções de voluntariado, que acompanha os visitantes e procura passar valores, ideias e conceitos sobre a preservação e importância do meio ambiente, como também os seres que vivem nele. Tudo isso agrega no conhecimento de quem passeia pelo zoológico. Além de conhecimento, agrega também aquela satisfação de conhecer mais sobre o animal, saber a importância dele, saber que ele é tão importante quanto os outros animais, como a gente, eles também são importantes para a natureza. Várias escolas do DF promovem excursões para que as crianças tenham esse contato com os animais, além dos livros e da televisão. A gente conhece muita coisa que às vezes na sala de aula a gente só no livro não é tão real, né? Aqui eles veem ao vivo o animal, a fauna, a flora, Brasília. E zoológico é o ponto turístico melhor de Brasília que a gente tem, né? Em ponto de educação, né? Eu acredito que seja, né? Todo o programa conta com uma oportunidade única de experiência para o currículo. E aqui a gente está atualmente com 300 vagas disponíveis, nossas inscrições vão até o dia 16, a próxima quinta-feira, e nós temos em diversas áreas, temos vagas disponíveis para administração, contabilidade, economia, arquitetura, paisagismo, engenharia, para a área de biologia e veterinária nós temos também enriquecimento ambiental e observação de animais, que é utilizado para melhores práticas de bem-estar animal, educação ambiental e também para museologia. Estimular alunos a produzirem curtas-metragens apenas com o uso do celular. O projeto Luz Câmera Ação está sendo oferecido a estudantes de escolas em Taguatinga e Guará. Os alunos estão tendo a oportunidade de entender todo o processo de criação do cinema, roteirização, produção, figurino, filmagem e edição. Gabriel está no 3º ano. De olho no futuro profissional, é um dos alunos do Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga, que fazem o projeto Luz, Câmera, Ação. Eu tinha noção de edição, mas eu não tinha noção de filmar, que nem eu tô aprendendo agora, de ângulo, de foco, essas coisas. Eu tenho em mente nessas profissões assim, que envolva ou filme ou coisa envolvendo computador. O projeto Luz, Câmera, Ação, financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura, oferece oficinas de cinema em 4 escolas públicas de Taguatinga e do Guará. Além das aulas teóricas sobre técnicas de audiovisual, os alunos irão criar curtas com celulares, participar de uma mostra e ainda poderão ser premiados.
A escola que tiver com o maior número de votos, de likes, dos vídeos online, ele vai conseguir ganhar um computador para edição e uma câmera para continuar produzindo audiovisual. O objetivo da oficina, né, Luz Cameração, é focar na utilização do celular como instrumento de audiovisual. É uma ferramenta que cada ano se torna mais, tecnologicamente mais apropriada para o audiovisual, com sensores, com qualidade de gravação de áudio, de imagem. Então a gente estimula os estudantes a utilizarem isso para produzirem conteúdo audiovisual, seja videoclipe, seja documentário, seja ficção. Serão 12 encontros por semana, ao longo de 1 mês e meio de curso. A produtora diz que a ideia é dar aos alunos uma perspectiva de carreira profissional. Abordar do início ao fim, aí do roteiro até o fechamento do filme, para ampliar essas possibilidades, né? Eles que estão terminando agora a escola e poder chegar no mercado de trabalho com mais possibilidades. Muito bom. A seguir, a operação prende assaltantes de motoristas de aplicativo. A gente volta já já.